Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Se divertiram, brincaram, se cuidaram? Espero que sim. Pega o livrinho de vocês que a gente vai abrir na página 16 de Geografia. Hoje só teremos vídeo de Geografia. Tia vai deixar um resumo sobre a Mesopotâmia, que foi o assunto de História que a gente aprendeu. E Tia vai deixar um resumo e uma atividade para vocês. O resumo não precisa vocês copiarem. A atividade, sim, se quiser copiar e responder, beleza. Se não, só a resposta, tá ok? Então, hoje a gente vai para a aula de Geografia. Vocês vão abrir na página 16, que o nosso assunto é sobre relevo e paisagens brasileiras. A gente já viu sobre vegetação, vimos também sobre clima. Hoje a gente vai ver sobre as formas de relevo do Brasil, tá ok? Então, na página 16 tem assim, ó, o relevo é um dos elementos naturais que compõem as paisagens terrestres. Observe com atenção o mapa a seguir. Ele representa a localização das três grandes formas de relevos predominantes no território brasileiro e suas principais características. A gente vai ver sobre as três, mas o território brasileiro, ele tem também outras formas de relevo. Hoje a gente vai ver aqui que o nosso mapa apresenta as planícies, os planaltos e as depressões. Mas o relevo brasileiro também apresenta serra, monte, cordilheira, vale, ilha. Apresenta também esses tipos de relevo aí. A gente vai ver os três principais predominantes no Brasil. Então, os planaltos são formas de relevo que representam superfícies irregulares e onduladas. Tia vai deixar aqui a imagem do planalto para vocês verem. Geralmente elevadas em relação ao nível do mar. Outra característica do planalto é que por sofrerem o processo de erosão, eles fornecem muitos sedimentos para as regiões de menor altitude, ou seja, ela é mais alta que a planície, tá ok? Bora lá. A planície caracterizam-se por ser formas de relevo mais ou menos planas e extensas, ou seja, ela é menos elevada que o planalto. Ela é mais ou menos plana, por isso o nome planície. Bora lá. Geralmente apresentam baixas altitudes, mais acima do nível do mar. Elas recebem grande quantidade de sedimentos, em geral de terrenos mais altos, como os planaltos. Por isso são formas de relevo essencialmente de origem sedimentar. Então, Tia está deixando aqui também para vocês a planície, para vocês observarem. E agora a Tia vai falar da depressão, para depois a gente ver aí o nosso mapinha, tá ok? Bora lá. As depressões são formas de relevo mais baixas em relação às suas áreas vizinhas. Apresentam superfícies planas, gastas de modo intenso pela ação dos ventos e das águas. E algumas vezes pelo rebaixamento do terreno. Então, aqui no mapa do relevo brasileiro, se vocês observarem, observa aí que aqui na nossa legenda tem aí planície, que é a partezinha laranja, né, marronzinha, planaltos é a parte verde e depressões é a parte amarelinha. Olhando para o nosso mapa, estão vendo aí? Observa aí no nosso mapa, observa aí no livrinho de vocês. Que cor predomina aí nesse mapa? Observa aí direitinho. Qual é a cor que predomina? Muito bem, a cor verde, que são os planaltos, seguido da cor amarela, que são as depressões, e por último as planícies, que é a partezinha marrom. No jogo rápido tem aí. De acordo com o que você observou no mapa, responda ao que se pede. Que formas de relevo predominam no estado em que você vive? Então, no nosso estado, Pernambuco, ele tá aqui, ó. Observa aí no livrinho de vocês, Pernambuco. Estão vendo aí? Quais cores aí predominam em Pernambuco? Bora observar? Então, Pernambuco aí, ele predomina as três cores. Oxe, tia, as três cores? Sim. Estão vendo aqui? Primeiro, observa aí no livrinho de vocês, a parte marronzinha, né, que ele tá bem aqui no cantinho, seguido da parte amarelinha, que se estende pelo território pernambucano, e a parte verde também. Então, Pernambuco apresenta as três formas de relevo, planície, planalto e depressões. Bora lá. Na letra B tem assim,
Descreva as características do relevo predominante no estado em que você vive. Então, vocês vão colocar aí, são formas de relevos, as depressões mais ou menos baixas em relação às suas áreas vizinhas. Vocês vão falar também da planície e do planalto, tá? Aqui no quadradinho tem falando de cada um deles. Coloca agora na página 17, que tá falando aí do mapa altimétrico. Página 17, a gente vai ver como as pessoas, né, os estudiosos, eles medem aí as formas de relevo em relação ao nível do mar. Bora lá. Na página anterior, observamos o mapa que indica as formas de relevo existentes em nosso país. Agora, vamos aprender como são produzidos os mapas que indicam as altitudes. Então, tem aqui, a ilustração a seguir mostra a altitude de vários pontos em relação ao nível do mar. A altitude é a distância medida de maneira vertical entre o nível do mar e determinado ponto da superfície terrestre. Ou seja, a maneira vertical é assim, ó, vai subindo, tá? De baixo para cima. Bora lá. Então aí, vocês estão vendo aí, né, o desenho, observa aí no livrinho de vocês. E tem aí, ó, uma linha tracejada no nível do mar. Tem aí 0, né, nível do mar. Depois tem aí 100 metros, vai subindo 200 metros, 300 metros e 400 quando ele alcança o pico da montanha. Estão vendo aí? Observa aí no livrinho de vocês, para ficar melhor compreensível. Aí tem aí, na próxima ilustração, podemos observar o mesmo desenho com indicações de legenda. Observe que as maiores altitudes estão com cores mais escuras e as altitudes menos elevadas são representadas por cores mais claras. Então aqui, ó, o nível do mar, que é a corzinha azul, é o mesmo desenho, tá, gente? Só que ele representou aqui com cores para vocês poderem entender melhor, tá? O mapa. Bora lá, o gráfico. Tem aí a parte azul, o nível do mar. Então, a gente viu que as cores mais claras, né, são as altitudes menos elevadas. As mais escuras, mais elevadas. Então, aí, ó, o verdinho de 0 a 100 metros, o amarelo de 100 a 200 metros, o laranja de 200 a 300 e o mais escuro, que é o marronzinho, de 300 a 400 metros de altitude. Embaixo é a mesma ilustração também da primeira, tem assim. A terceira ilustração consiste na visão vertical do desenho anterior, ou seja, é como se estivéssemos observando a paisagem de cima. Com base nessa visão e com indicações de legenda, é possível produzir um mapa altimétrico. Então, vamos supor que a gente estivesse aqui, ó, no pico da montanha e a gente estaria olhando de cima para baixo. Preste atenção. Aí tem aí, ó, o nível do mar, a gente tá vendo pela cor azul, que é de 0, né, 0 metros. A cor verde de 0 a 100 metros, a amarela de 100 a 200, a laranjinha de 200 a 300 e a de cima de 300 a 400 metros. Então, por esses dois mapas, deu pra gente entender melhor essa altitude aqui, dessa paisagem acima. Na página 18, bora lá para ela, que é o que a gente vai encerrar, tá? Presta atenção. Tem aí leitura de mapa de relevo. Agora, observe o mapa de altitudes do relevo brasileiro. Tem aqui, ó. Estão vendo aí um mapa? Então, esse aí é um mapa do relevo brasileiro, tá? Presta atenção nele. E tem assim, de acordo com o que você observou no mapa, responde ao que se pede. Na letra A tem: quais são as altitudes do relevo predominantes no estado em que você vive? Ou seja, em Pernambuco. Então, o nosso estado aqui, ó, tá bem aqui. Tia colocou até uma setinha aqui para vocês observarem. Vê aí, tá dando para enxergar? Se não der, observa aí no livrinho de vocês. Então, o nosso estado, é de 0 a 200 metros. A letra B tem assim: que altitudes mais se destacam no território brasileiro? Então, no território brasileiro, no Brasil todo, observando aqui a legenda, observa aí a legendinha do mapa de vocês e as cores. Então, a gente observando esse mapa
aqui, pelas cores, a gente pode perceber que as altitudes que mais se destacam no território brasileiro são a de 0 a 200 metros, que é a corzinha verde e amarela, e também de 200 a 500 metros, que é a corzinha amarela e a corzinha laranja. Então, elas são que se destacam mais. De 200 metros, aliás, de 0 a 200 metros e de 200 a 500 metros, tá ok? Então, essa vai ser a atividade de geografia, tá? Vai ser só o jogo rápido da página 16 e essa leitura aqui do mapa na página 17, tá ok? Essa é a nossa aula de geografia. Próxima aula a gente continua com a hidrografia, que são os rios brasileiros. Tia vai deixar para vocês o resumo de história. Então, geografia só são essas páginas e eu vou deixar o resumo de história e uma atividade que é para vocês responderem no caderno. Se quiserem copiar, como a tia já falou, copia e responde. Se não, só responde. O resumo é para melhor entendimento de vocês. Tá ok? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.